é o pão da vida. Para o banqueiro ele é o tesouro escondido. Para o joalheiro ele é a pedra de grande valor. Para o biólogo ele é a vida. Para o astrônomo ele é o sol da justiça. Para o teólogo ele é o alfa e o ômega. Para o matemático ele é o número 7 da perfeição de Deus. Para o construtor ele é o alicerce da eternidade. Para o alfaiate ele é o linho fino do templo. Para o nauta ele é a bússola celeste. Para o marceneiro ele é o cedro divino, leão da tribo de Judá. Para o médico ele é o remédio sacrossanto. Para o cisterneiro ele é a água da vida. Para o perfumista ele é o bálsamo de Gileade. Para o filósofo ele é a sabedoria de Deus. Para o opinicultor ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a dor da morte. Para o economista ele é um tesouro incomparável. Para o eletricista ele é a luz do mundo. Para o psicólogo ele é a cura na alma. Para o fotógrafo ele é a imagem de Deus. Para o carteiro ele é o mensageiro da paz. Para o carpinteiro ele é o carpinteiro de Nazaré. Para o soldado ele é o general que não perde batalha. Para o floricultor ele é a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Para o advogado ele é o defensor do oprimido. Para o agricultor ele é a barca que limpa a eira. Para o radialista ele é o anunciador de boas novas. Para o músico ele é o cântico da vitória. Para o relojoeiro ele é o despertador espiritual. Para o motorista ele é o guia. Para o vigilante ele é o guarda fiel. Para o obreiro ele é o sumo pastor. Para o barqueiro ele é a âncora da nossa fé. Para o lavrador ele é a videira verdadeira. Para o monarca ele é o rei dos reis. Para o professor ele é o mestre. Para o missionário ele é o ganhador de almas. Para o presidente da república ele é o único soberano. Para o arqueólogo ele é a grande descoberta. Para o contador ele é ajustador de contas. Para o oculista ele é a luz da vida. Para o estudante ele é o modelo a ser seguido. Para o escriba ele é a pena de um destro escritor. Para o viajante ele é o caminho. Para o empresário ele é o melhor negócio. Para o servente ele é o servo fiel. E para o aviador ele é aquele que voou sobre as asas do vento. Desejavas ter conhecimento do que passo a dizer-te. Há aqui um homem chamado Jesus Cristo, a quem o povo chama profeta, e os seus discípulos afirmam ser o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Realmente, ó César, todos os dias chegam muitas notícias das maravilhas deste Cristo. Para dizer-te em poucas palavras, ele ressuscita mortos, cura doentes e surpreende toda Jerusalém. Belo de aspecto insinuante, é uma figura tão majestosa que todos o amam irresistivelmente. Sua fisionomia de uma beleza incomparável revela meiguice e ao mesmo tempo uma tal dignidade que ao olhar para ele, cada qual se sente obrigado a amá-lo e a temê-lo ao mesmo tempo. O cabelo dele até a altura das orelhas é da cor das searas madura e daí ao sombro é loiro, muito claro e brilhante, e apartado ao meio por uma risca ao uso dos nazarenos. A barba é da cor dos cabelos e não muito larga, é também dividida ao meio. O olhar é profundo e grave, as pupilas parecem os raios do sol. Ninguém pode fitar-lhe o rosto deslumbrante.
sua testa lisa e macia, suas faces não têm falha, realçadas por um rubor moderado. Seu semblante é franco e bondoso, o nariz e a boca não têm defeito algum. Seus olhos azuis é brilhante e extremo. Ele é o mais belo homem que imaginar se possa, e muito semelhante à sua mãe, a mais formosa figura de mulher que até hoje apareceu nesta terra. Esbelto e alto de porte, no falar ponderado, grave e pouco dado à loquacidade. Excede a maioria dos homens em beleza, reprovado ou censurado, é formidável, exortando e ensinando, é gentil e de linguagem afável. Nunca foi visto sorrindo, mas foi visto chorando várias vezes. As mãos e os braços são de uma grande beleza, faz-se amigos de todos e mostra-se alegre. Quando repreende, apavora, quando adverte, faz chorar. Toda a gente acha a conversação dele muito agradável e sedutora. É raro vê-lo em público e quando aparece é sempre com grande modéstia. Se Vossa Majestade, ó César, deseja vê-lo, avisa-me que eu logo enviarei. Nunca estudou, mas é senhor de toda a ciência. Anda com a cabeça descoberta e quase descalço. Muitas pessoas, quando vê de longe, escarnecem dele, mas quando ele se aproxima e estão na sua frente, então tremem e admiram. Os hebreus dizem que nunca viram homem semelhante a ele, nem sabedoria como a dele. Nunca ouviram conselhos idênticos, nem tão sublime doutrina como ensinava este Cristo. Muitos judeus o têm por divino e creem nele. Também muitos o acusam a mim, dizendo, ó César, que ele é contra a tua majestade, porque afirmava que reis e vassalos são todos iguais diante de Deus. Ando apoquentado com estes hebreus, que pretendem convencer-me que ele é prejudicial, mas os que conhecem e a ele têm recorrido, afirma que ele nunca fez mal a pessoa alguma, antes emprega todos os seus esforços para fazer toda a humanidade feliz. Estou pronto, ó César, a obedecer-te e a cumprir o que me ordenares, graça e prosperidade. Você sabia que a Bíblia fala de um gigante ainda mais terrível do que Golias? Sim, o nome dele era Og. Ele era um gigante tão monstruoso que a sua cama era de ferro. Tinha aproximadamente 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Você pode conferir isto em Deuteronômio capítulo 3 e o verso de número 11. Você sabia que Jacó não teve que esperar 14 anos para casar-se com Raquel? Os primeiros 7 anos ele realmente esperou, porém depois de casar-se com Leia, só necessitou esperar 7 dias de lua de mel para casar-se com Raquel. Após o casamento com Raquel, ele trabalhou realmente mais 7 anos, mas já estava casado com 2 irmãs. Leia foi pagamento adiantado, enquanto Raquel foi pagamento a prazo. Se você ainda tiver dúvida com respeito a isso, leia atentamente Gênesis capítulo 29 e os versos 21 e 30. Quando perguntamos diante de uma classe de escola dominical quanto tempo Noé passou na arca com sua família, muitas pessoas respondem prontamente: 40 dias e 40 noites. Noé, contudo, passou na arca 375 dias, ou seja, 1 ano
e 10 dias. Você pode conferir isto nos textos bíblicos de Gênesis, capítulo 7, e os versos 11 e 13. E também o capítulo 8, e os versos 13, 14, 18 e 19. Você sabia que a Bíblia fala de uma corrida sobrenatural? Sim, quando Elias mandou Acabe aparelhar seu carro e correr para Jezreel, o rei correu em seu carro veloz para aquela cidade. No entanto, Elias a pé correu mais do que ele e chegou adiante dele à cidade. Você pode conferir este fato em 1 Reis, capítulo 18, e o verso 45 e 46. Você sabia que o mais longo jejum da Bíblia foi o de Moisés, que durou 80 dias e 80 noites? Pois bem, veja o que diz o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 9, o verso 9 ao 18. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedras, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi, e água não bebi, e me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havias pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar ira. Se formos reconstituir este quadro, veremos que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e descendo do monte para entregar ao povo as tábuas da lei, e o povo adorando ao bezerro de ouro, lançou as tábuas ao chão, e quebrando-as, subiu novamente ao monte, e lá permaneceu mais 40 dias e 40 noites sem intervalos, sem comer e sem beber. Haverá explicação para tão extenso jejum? Seria humanamente possível jejuar tanto tempo? Toda a ciência do homem diz que não. Então, como foi possível isto acontecer? Só há uma explicação. A presença do Deus eterno ao monte trouxe Moisés a dimensão gloriosa da eternidade, e aqueles 80 dias e 80 noites foram como um piscar de olhos. Que Deus maravilhoso é esse nosso! Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida de Merimbá. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé. Em 2 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei prometido. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito. Em 1 Crônicas, ele é o monarca fiel. Em 2 Crônicas, ele é o restaurador. Em Esdra, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o edificador. Em Esté, ele é o advogado. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o socorro e alegria. Em Provérbio, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares de Salomão, ele é a rosa de Sarón e o lírio dos vales. Em Isaías, ele é o pai da eternidade. Em Jeremias, ele é a glória viva de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a vida permanente. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o Pentecoste prometido. Em Amós, ele é o confortador. Em Obadias, ele é o oráculo de Deus. Em Jonas, ele é a grande comissão. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém. Em Naum, ele é a preciosa consolação. Em Abacuque, ele é aquele que triunfa. Em Ageu, ele é o desejado
cercado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é a geração de Davi. Em Marcos, ele é o carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em 1 Coríntios, ele é o segundo Adão. Em 2 Coríntios, ele é a nossa reconciliação. Em Gálatas, ele é o resgatador da lei. Em Efésio, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante. Em Colossenses, ele é o primogênito da criação de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é o rei vindouro. Em 2 Tessalonicenses, ele é o vencedor de Satanás. Em 1 Timóteo, ele é o mediador. Em 2 Timóteo, ele é o modelo. Em Tito, ele é a graça de Deus. Em Filemon, ele é o mais chegado de irmão. Em Hebreus, ele é o maior dos maiorais. Em Tiago, ele é o juiz e legislador. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor. Em 2 Pedro, ele é o magnânimo. Em 1 João, ele é o amor eterno. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado. Em Judas, ele é o conquistador. E em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, princípio e fim, primeiro e último. Curiosidade de Adão. Em uma determinada e grande fazenda, existia um funcionário cuja profissão era rachador de lenha. E acontecia que todas as vezes que ele rachava lenha, com o machado dizia a seguinte frase proferida de sua boca: "Maldito é Adão! Maldito é Adão!" Porém, em um determinado dia, aquele servo recebeu a visita de seu patrão, que por sua vez parou para observar a atitude daquele rachador de lenha. De súbito, aquele patrão dirigiu a seu servo as seguintes palavras: "Porque todas as vezes que você bate o machado rachando a lenha, você fala que maldito é Adão?" E aquele servo respondeu ao seu patrão: "É porque a culpa é de Adão, pois foi ele que inventou o trabalho." Aquele patrão decisivamente retrucou: "Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje você não vai mais trabalhar. Você está vendo aquele casarão da fazenda? A partir de agora você vai passar a morar ali. Não vai mais trabalhar. Você vai desfrutar de todas as regalias que aquele casarão lhe oferecer. A única restrição que vou lhe fazer é esta: tá vendo aquele vaso ali em cima da mesa? Você nunca poderá abrir aquela jarra em cima da mesa para ver o que tem dentro dela. Tá bom?" Aquele servo falou: "Tá combinado. Para mim o importante é ficar sem trabalhar e desfrutando de todas as regalias aqui neste casarão." Passava dias, passava meses e passava anos, e aquele servo só desfrutando de tudo, balançando na rede, comida à vontade e tudo mais que aquela casa tinha a lhe oferecer. Mas em um determinado dia, a curiosidade daquele rachador de lenha foi tanta que ele pensou: "Mas por que é que eu não posso destampar esta jarra para ver o que se encontra dentro dela? Eu vou ver o que está dentro desta jarra." Quando aquele rachador de lenha abriu a jarra,
Encontrou um bilhete e nele estava escrito as seguintes palavras: a partir de hoje, não ponha mais a culpa em Adão. Volte para o seu antigo serviço. Então aquele servo não colocou mais a culpa em Adão e voltou à sua antiga profissão de rachador de lenha. Passarei a contar agora um grande testemunho. Cientista mede o poder da oração de um crente. Em um determinado dia, o Dr. Stovall, cientista de renome dos Estados Unidos, com mais um grupo de 4 cientistas, estudando sobre o cérebro humano, resolveram experimentar o que acontece no cérebro humano quando o homem morre. E escolheram para objeto de experiência uma mulher. Ali no quarto onde estava partindo para a eternidade uma serva de Deus, entre os aparelhos daqueles cientistas havia um instrumento que media a força do pensamento do cérebro humano, o qual tinha como ponto central o zero e subia a 500 graus positivo à direita, enquanto que à esquerda o ponteiro descia 500 graus negativos. Anteriormente, com aquele mesmo instrumento, eles haviam medido os sons emitidos de uma das maiores emissoras dos Estados Unidos, enquanto emitia um programa para todo mundo. O ponteiro daquele instrumento indicava então 9 graus positivos. Já perto da morte, aquela crente serva de Deus começou a louvar a Deus, clamou por graça e perdão por todas as suas faltas e protestou a sua fé no perdão pelo sangue de Jesus. Alegrou-se por sentir que podia já trocar este vale de lágrimas pelo lar celestial. Aqueles cientistas, ao ouvir aquela oração, ficaram tão comovidos que esqueceram até os seus instrumentos científicos e começaram a chorar. Quando de repente ouviu-se um estálido no indicador, é que o ponteiro indicava os 500 graus positivos e a agulha tentava subir ainda. Aqueles cientistas ficaram estupefatos e tão comovidos dentro de si que disseram: pela primeira vez na história humana, fora medida a força da oração de um crente, e esta oração mostrava-se 55 vezes mais potente que uma das maiores emissoras dos Estados Unidos da América. Pouco tempo depois combinaram fazer uma nova prova. O objeto desta vez era um ateu que sofria horrivelmente de uma doença devastadora. Já à beira da morte, aquele ateu começou a blasfemar. E quando aqueles cientistas olharam o instrumento de medir a força do pensamento do cérebro humano, o ponteiro mais uma vez deu um estalo. É que a agulha parara nos 500 graus negativos. Pois enquanto a oração daquela serva de Deus subia ao céu com uma potência de mais de 500 graus positivos, a blasfêmia daquele ímpio à beira da morte descia ao inferno com uma potência de 500 graus negativos. Ao ver isso mais tarde, informou o Dr. Stovall, convertido do ateísmo ao evangelho. Como um cientista sincero, não podia negar a verdade. Se nós, os cientistas, somos capazes de medir o conteúdo do pensamento humano, Deus não seria capaz de ler os nossos pensamentos e, ao mesmo tempo, receber a mensagem que o nosso cérebro emite com maior eficácia do que as maiores emissoras? Desta maneira, sentir-me diante do Deus onisciente e onividente. A partir daquele momento, a minha convicção ateísta ruiu. E agora sou um cristão feliz. Coração humano. O coração humano, como órgão físico,
pesa em média 250 gramas e não é maior que o punho fechado do seu possuidor. Bate 70 vezes por minuto, 4.200 vezes por hora e 100.800 vezes por dia. Em 12 horas, o coração cria energia necessária para levantar o peso de 65 toneladas, na altura de 30 centímetros. No espaço de uma vida, o coração humano é capaz de bombardear sangue o suficiente para encher 13.000 barris. Cada pulsação do coração desloca 44 gramas de sangue. Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 quilos diários. Esse órgão fantástico faz circular o equivalente a 2.000 galões de sangue pelo espaço de 12.000 milhas, ou seja, 19.200 quilômetros de veias todos os dias. O homem não criou ainda uma máquina mais perfeita que o coração. O coração do homem, por ser tão precioso, é que Deus ainda continua dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. O coração humano ainda possui um sistema elétrico como espécie de uma bateria ao formato de uma pilhazinha do tamanho de um grão de feijão, cujo mecanismo é chamado esterísis, que tem a função principal de fazer o coração bater, produzindo os estímulos de acordo com a necessidade do indivíduo. Através desta rede elétrica do coração, corre o impulso elétrico, que detectamos de eletrocardiograma, cujo sistema permite o cirurgião fazer a operação do paciente sem o coração parar. Percebendo isto, um grande cardiologista goiano, Dr. Abreu, contou o seguinte testemunho: estudando o coração, pude sentir que Deus é uma realidade. Importantes de homens que marcaram a história, frases notáveis a respeito da Bíblia, declarou o apóstolo da fé George Miller. Já li a Bíblia toda 100 vezes e sempre com maior deleite, cada vez se me apresenta um novo livro. Vaticinou o célebre ganhador de alma David Moody. Orei pedindo fé e pensei que um dia ela cairia e me atingiria como um raio, mas parecia que a fé não vinha. Um dia li o capítulo 10 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tinha fechado minha Bíblia e orara pedindo fé, mas então abri a minha Bíblia e comecei a estudá-la. Desde então, a minha fé vem sempre aumentando. Ainda afirmou o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Categoricamente concordou o segundo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido através deste livro. Ainda falou a grande rainha da Inglaterra, Vitória: este livro dá razão à supremacia da Inglaterra. Ainda afirmou o grande imperador francês, Napoleão Bonaparte: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quantos se lhe opõem. Disse o grande físico e matemático Isaac Newton: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Clínica da Alma. Nome do consultório:
Pronto socorro espiritual. Endereço do consultório em todos os lugares do mundo. Médico cirurgião, Doutor Jesus Cristo. Grau honorífero, Filho de Deus. Sua experiência infalível. Sua especialidade, o impossível. Seu instrumento, o poder. Seu favor, a graça. Seu livro de receita, a Bíblia. Doenças que cura, todas. Preço do tratamento, a fé. Sua garantia absoluta. Sala de cirurgia, o altar. Seu hospital, a igreja. Sua dieta, oração e jejum. Seus exercícios, obras e frutos. Horário de consulta, 24 horas por dia. Assinado embaixo,